Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 10 e vamos meditar hoje na sequência aqui do versículo 28 ao versículo 45. Então eu queria que você abrisse teu coração para a ministração da palavra do Evangelho para você. Diz assim o Evangelho do Senhor Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Nós estamos numa passagem quando um jovem rico, um homem importante, um homem com muitas propriedades, ele se aproxima de Jesus dizendo: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus responde a ele de uma maneira que o deixa constrangido. Primeiro Jesus diz assim: ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem responde: tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Aí o Senhor Jesus diz para ele, fitando nos olhos dele e o amando: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E estivemos observando que esse jovem, ainda que possuísse muitos bens, e Deus não tem nada contra as pessoas possuírem bens, mas ele era possuído pelos bens. E porque ele era possuído pela confiança nas riquezas, ele se entristeceu muito, ficou contrariado com a palavra de Jesus. Ele era um homem religioso, ele era um homem conhecedor da lei e das escrituras, ele era alguém obediente às regras, às morais, às questões religiosas. Ele até se prostrou, chegou assim com toda a reverência diante de Jesus, mas seu coração era possuído pelas riquezas, ao ponto dele ficar contrariado, ao ponto dele ficar revoltado, ao ponto da alma e do coração dele entrar numa crise profunda e rejeitar o caminho proposto pelo Senhor da vida. E quando nós observamos esse texto, a gente vai ver Jesus dizendo assim, olhando para os discípulos, dizendo: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riqueza, ou aqueles que confiam nas riquezas. Isso parece soar tão estranho aos ouvidos dos discípulos, ao ponto deles ficarem maravilhados, ao ponto deles dizerem: como é isso? Quem é que pode ser salvo? Puxa, o rico é aquele que tem o conforto, o rico é aquele que tem, ele paga para não ficar atribulado, o rico é aquele que tem à disposição dele todas as possibilidades, ele consegue não ficar, facilitar a vida com as riquezas que ele possui. E se um cara que consegue facilitar a vida com as riquezas que possui não é capaz de ter uma alma tranquila, um coração sossegado, e imagina nós, essa é a questão dos discípulos. Imagina nós, que vivemos atribulados, vivemos sem ter condições, vivemos apertados financeiramente, vivemos debaixo de pressões, de cobranças, de impostos e de pressões da vida. Quem é que pode ser salvo? É a grande pergunta dos discípulos, que ficam maravilhados com as palavras de Jesus, dizendo quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus diz assim: aquilo que é impossível para os homens,
que é impossível para os homens, contudo para Deus se torna possível. E aqui a gente aprendeu que a salvação, a ministração do reino a nós, ela é de graça. Ela é uma obra de Deus. Não é algo que o homem faz. Nós não conseguimos por nós mesmos comprarmos o reino, nem pelas nossas obras de justiça, nem pela nossa dedicação fiel a princípios morais e até princípios das Escrituras, como é o caso do homem aqui, que chegou dizendo para Jesus: eu obedeço, eu honro, eu não adultero, eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Aqui a gente aprende com Jesus que a salvação, ela é aberta a nós por meio de uma obra de Deus. Isso não vem de nós, homens. Não é porque... E nós, seres humanos, temos muito disso, de acreditar que a gente pode fazer alguma coisa para a gente receber o reino, ou os benefícios do reino. A gente pensa que para a gente ser salvo, a gente precisa dar algo. A gente pensa que para a gente ser salvo, a gente precisa pagar um preço. A gente pensa que para a gente ser salvo, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. É como se a gente sempre estivesse colocando mais um preguinho na cruz, né? Todos aqueles que Jesus recebeu e disse: está consumado, não valem. Quando Jesus declarou: está consumada a salvação da raça humana, a gente diz assim na nossa alma: não, mas para que a gente possa de verdade ser salvo, a gente precisa fazer isso. Às vezes é tão difícil acreditar nessa graça, nessa bondade, nesse amor. A nossa alma sempre está acreditando que precisa de algo mais. Ao ponto de Pedro dizer: Senhor, tudo deixamos. Como tudo deixamos, nós deixamos tudo para te seguir. É interessante porque Pedro está dizendo aqui para Jesus o seguinte: a minha alma, ela ainda reivindica do Senhor alguma coisa, porque eu abri mão da minha casa, eu abri mão do meu barco de pesca, eu abri mão da minha herança, eu abri mão de alguns prazeres, eu abri mão de ficar com a minha mulher lá e estou seguindo o Senhor aqui com esses camaradas, eu abri mão de algumas coisas. Tudo deixamos e te seguimos. E como às vezes a gente cai nesse engano como o de Pedro, de acreditar que a salvação é algo que a gente pode colocar diante de Deus e Deus na parede e dizer: eu estou exigindo que o Senhor me recompense por algo. O Senhor sabe que eu abri mão de tanta coisa e eu exijo que o Senhor me recompense por ter aberto mão de todas essas coisas que eu abri mão. Então Jesus olha para Pedro e diz assim: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes em casa, irmãos, mães, filhos, campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. E estivemos aprendendo que o que Jesus está oferecendo e o que o reino oferece para mim e para você não é um Deus que garante para mim e para você riqueza, mas que esses irmãos, casas, mães, filhos, campos e todas as
benécias que aparecem aqui no versículo 30, elas fazem parte do fato de nós vamos agora herdar a bênção de sermos incluídos em termos irmãos, em termos mães, irmãos que têm campos e que podem fazer com que as propriedades se tornem para nós e para nossa casa também lugares de acolhimento. Quantas vezes, olha como as pessoas deturpam o evangelho, né? As pessoas pensam que porque estão dando ou porque estão oferecendo algo, Deus é obrigado a lhes dar alguma coisa. É o que Jesus está falando aqui para Pedro. Não coloque a sua esperança nisso, Pedro. E não coloque a sua confiança nas riquezas. E não permita que as riquezas possuam o seu coração. Mas entendam que no meu reino, tudo que vocês possuem fazem parte de algo que deve gerar acolhimento. Então a casa de vocês, que hoje é de vocês, porque amanhã você morre e não é mais sua, ela se torna um abrigo de acolhimento. Por isso os seus irmãos, eles serão acolhidos. Por isso que ele diz assim, no presente, vocês vão ter cêntuplo de casas. Você deixou tudo? Não fique pensando que você vai ganhar, vai ficar um milionário, porque você deu oferta, porque você ofereceu dinheiro, porque se você está nessa, você está enganado. E o espírito que estão ensinando por aí é espírito de engano. Não é segundo o testemunho do Evangelho. Segundo o Evangelho e segundo o reino de Deus é isso aqui, ó. Você se abriu para o reino, tudo que é teu se torna instrumento de acolhimento para irmãos, para irmãs, para mães, para filhos. E você ainda tem perseguição e no mundo por vir. Aí você recebe a vida eterna. E muitos primeiros, no caso vocês aqui, discípulos meus, serão últimos. E os últimos, lá em 2022, serão os primeiros. Aí eles saem, estão a caminho, subindo para Jerusalém. E nesse caminho, a conversa dos discípulos nada mais era do que essa questão que está na alma deles, falando com eles. Tudo deixamos e agora ele está dizendo para nós que o fato de termos deixado tudo é algo que a graça dele é que nos salva. A gente abriu mão de tantas coisas e ele está falando que no reino de Deus os valores são invertidos. Eles estão subindo em direção para Jerusalém, Jesus, os discípulos, e o que vai na mente deles é isso. O que vai na mente deles é esse questionamento, é essa questão de tudo deixamos, estamos te seguindo. Agora, Jesus ia diante deles. Eles estão admirados e o seguem tomados de apreensões. Eu não sei se você já percebeu essa colocação aqui. Seguiam tomados de apreensões. Quantas vezes o nosso coração se encontra cheio de apreensões? A gente fica diante da relatividade da vida, diante da exposição do que Jesus está falando aqui, apreensivo, porque se diz assim, nossa, quer dizer que eu não encontro segurança nas riquezas? Aonde é que eu vou encontrar segurança? As coisas se tornam muito relativas diante daquilo que Jesus está dizendo aqui, porque Jesus está dizendo assim, gente,
a vida é mais do que você possuir bens. Você busca possuir as coisas e você quer sentir-se seguro as tendo. Mas nessa busca intensa de possuir as coisas muitas vezes te possuem. E ninguém pode servir a dois senhores quando as coisas te possuem, quando o coração de vocês se torna possuído pelas coisas. Agora o Senhor Jesus está mostrando para eles e dizendo: o caminho que eu tenho para vocês é mais do que coisas. Um dia, se vocês forem ricos, se tornarem ricos, a riqueza, gente, é algo não que mostra que Deus está comigo. Esta era a doutrina dos religiosos da época. Tanto os fariseus, as pessoas de autoridade, aqueles que conversavam lá com Herodes, aquela galera toda que se apresenta aqui no capítulo 10, eles eram homens muito ricos. Os religiosos na época eram homens muito ricos. E eles tinham dentro deles essa questão de que quem era pobre não tinha bênção de Deus. Por isso que Jesus, ele vai para os pobres. Aos pobres é anunciado o reino. Para mostrar que os pobres, os desamparados, os aflitos, os desprezados, a eles é dado o reino. O reino de Deus é chegado às prostitutas, aos pecadores. Veja como existe uma troca de valores. Os discípulos ainda estavam entulhados com aquela ministração da religiosidade, daquilo que eles haviam aprendido no judaísmo, mesmo andando com Jesus. Eles acreditavam que só tinha a bênção de Deus quem era rico, como os fariseus, como os religiosos, os doutores da lei, a galera do templo, as autoridades. Esses sim são os caras. Por isso que Pedro faz a pergunta e diz assim: tudo te deixamos, a gente não vai receber nada não? Agora Jesus os confronta com essa palavra dizendo: ei, vocês estão com um olhar distorcido. O meu reino não é assim. O meu reino é diferente. Isso gera apreensões na alma e no coração dos discípulos. Eles ficam apreensivos. Aí Jesus toma-os à parte, chama os 12 e começa a revelar coisas que viriam a acontecer. E ele diz: nós subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Essa galera aqui, os ricos, aos escribas, vão condená-lo à morte e vão entregá-lo aos gentios. Vão escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. Só que ressurreição parece ser para os discípulos uma coisa não tão valiosa. Como é que ele pode falar de ressurreição depois de ter falado que a gente deixou tudo e está seguindo ele, e agora ele vem com essa conversa de ressurreição? O que é isso? É como se a nossa alma, porque a gente é muito semelhante aos discípulos, né? É como se a nossa alma, ela não entendesse aquilo que transcende as coisas naturais. Aí se aproximam Tiago e João. Primeiro foi Pedro. Agora vem Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, a gente quer que o Senhor nos conceda aquilo que a gente vai pedir. É que nem os crentes dizendo para Jesus: ou o Senhor nos dá aquilo que a gente vai pedir, ou o Senhor nos dá. Eu vou fazer uma campanha de oração, uma vigília, eu vou subir no monte e Deus, o Senhor vai ter que dar. Eu exijo que aconteça. Tem que ser desse jeito. O Senhor tem que conceder o que a gente vai pedir para o Senhor. Você já colocou Deus assim na parede?
que nem os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles se aproximam de Jesus com essa questão. Veja, eles estão indo para Jerusalém, Jesus mostra um quadro de cruz e ressurreição, e a conversa deles é: a gente quer que o Senhor conceda esse pedido. Então Jesus olha para eles e diz: o que vocês querem que eu faça a vocês? Eles disseram: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis então o cálice que eu bebo e vão receber o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Veja a alma dos filhos de Zebedeu. Eles, como Pedro, eles estão pensando: não, nós queremos e reivindicamos uma cadeira de poder. Porque a nossa casa, ela é uma casa muito dedicada, sabe, Jesus? Nós, os filhos de Zebedeu, nós somos pessoas que deixamos também os nossos barcos e temos feito tanto para o reino. A gente tem pago um preço tão alto. Já ouviu essa conversa? Quantas vezes a minha alma já entrou nessa aqui também? Tem pago um preço tão alto, eu dei isso, dei aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Então eu tenho direito de sentar-me numa cadeira de poder e de autoridade. A gente quer sentar um à direita, outro à esquerda. O senhor não importa. Pelo menos, não sei onde o senhor vai colocar, se é na direita, se é na esquerda. O negócio é o seguinte: a nossa casa merece. O senhor sabe, né? Aí o Senhor Jesus, ele diz assim: vocês não entendem. Com respeito a sentar-se à direita, à esquerda, isso não compete nem a mim conceder a vocês. Porque mesmo eu sendo Deus e sendo soberano, eu não tomei por usurpação ser igual a Deus. Mas eu me humilhei. E eu tomei a forma de servo. E eu me fiz semelhante aos homens. E eu me encontrei em forma humana. E eu me humilhei e fui obediente até a morte. É sobre isso que eu estou falando com vocês. E eu vou até morrer morte de cruz. Porque ainda que eu seja Deus e seja soberano, eu abro mão da minha soberania para entregar tudo ao Pai, a fim de que o Pai seja glorificado em todas as coisas, pelo que Deus vai me exaltar sobremaneira, e um dia me dará um nome que está acima de todo nome, a fim de que se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo das terras, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas eu quero dizer para você, filho de Zebedeu, quero dizer para vocês, Tiago e João, vocês estão pedindo para que se assentem na minha glória? Um à direita, outro à esquerda? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo que eu vou ser batizado? A gente pode, Jesus. Claro que a gente pode. Não tem problema não, a gente bebe o cálice. O cálice. E o batismo que o senhor será batizado. Tá bom. Vocês vão beber do cálice. E vão ser batizados na minha morte. Vocês
se você for estudar a morte que esses dois tiveram, você vê que eles beberam do cálice e foram batizados no batismo de Jesus. Porém, com respeito a sentar-se uma à direita ou outra à esquerda, isso não compete a mim. Aprendam. Olha que interessante, ouvindo isso, os outros 10 ficaram indignados contra Tiago e João. Porque é que nem igreja, gente. Igrejinha aqui da gente, sabe? As coisinhas que a gente inventa. Porque sempre quando os discípulos estão reunidos e existe dentro deles a busca por poder, autoridade, sempre vai existir toda sorte de disputa e coisa ruim. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Pô, vocês estão querendo ser maior que a gente? Tá querendo ser ministro de louvor? Tá querendo ser vice-presidente? Tá querendo fazer parte? Eu sou o presidente. Grande coisa. Eu sou o pastor sênior. Grande coisa. Indignaram-se os 10 contra Tiago e João, porque sempre no reino dos homens, que trabalha contra o reino de Deus, vai existir essa esfera de indignação, de disputa, de busca por poder, da ganância, do domínio, do controle, da capacidade de quererem mandar nos outros, de dizerem, nós pagamos sim um preço mais elevado, então os outros são submissos a nós. Indignaram-se. Aí Jesus chama-os para junto de si, porque a gente só compreende o reino de Deus quando a gente está juntinho de Jesus. Jesus chama os 12, vem cá, ó, vem aqui pertinho ouvir a minha palavra, sentir o meu hálito, sentir minha presença, porque vocês estão precisando disso aqui, ó. Chamando-os para junto de si. É junto de Jesus que a gente compreende os mistérios do reino. Disse-lhes, os que são considerados governadores dos povos, eles têm domínio sobre todos. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Um dia disseram para mim, aqui quem manda sou eu. Quando a pessoa disse assim para mim, aqui quem manda sou eu disse, é assim que funciona no mundo. Eles têm o domínio, sobre eles se tornam maiorais, exercem autoridade. Mas entre vocês, agora é Jesus chamando os 12, chamando a igreja e dizendo assim, não é assim. Ei, no meu reino não é assim. No reino do fulano, da fulana, pode ser assim, mas não tem nada a ver com o meu reino. No reininho de quem reina aí, dizendo em meu nome algumas coisas, pode ser até assim, mas no meu reino não é assim. Quem quiser tornar-se grande, esse deve ser aquele que dispõe a sua vida a servir a todos. Quer ser primeiro? Esse deve ser o que tem o coração aberto para servir a todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O reino de Deus tem valores muito diferentes dos valores hoje pregados, anunciados e ditos como sendo o reino de Deus. É por isso que o Espírito Santo me chamou a voltar ao Evangelho e ensinar o Evangelho para você que está me ouvindo. Porque se você entender o Evangelho, você vai ver que o Evangelho desconstrói muitas coisas que estão sendo construídas em nome de Deus que não tem nada com Deus e com o reino de Deus. O reino de Deus procede de corações
quebrantados que servem a Jesus e amam a Deus no próximo e têm satisfação de servir com alegria o outro, entendendo que as recompensas que Deus tem para nós, elas procedem de um reino que se manifesta em nós, através de nós e através de muitos que entenderam essa palavra, que não é segundo o que falam por aí, o evangelho da mentira, do engano, que tem cegado a muitos, mas é segundo a verdade do próprio Rei do Reino, que é Jesus. Que essa palavra possa confrontar você. Eu não sei se você tem sentido-se constrangido ou a palavra é... Bem, eles ficaram assim, um pouco cheio de apreensões. Talvez você esteja assim cheio de apreensões com respeito a confiar em Jesus, porque a sua confiança está nas coisas. Mas hoje eu olho para o Senhor e olho para esta palavra e entendo que meu coração não precisa ficar apreensivo por coisa alguma, mas que eu devo confiar que o soberano Jesus, que está exaltado em glória e majestade, que é Senhor do reino, que é cheio de misericórdia e de amor, cuida bem de mim. Ele não faz distinção. Ele olha para aquele que o serve com o coração grato e disposto. Ele olha para você que está me ouvindo aí hoje, aí onde você está, e Ele oferece para você e para mim um caminho mais que excelente. Oferece para nós um caminho onde a nossa confiança não será depositada nas coisas dessa terra. Você está dizendo, pô pastor, a minha vida é tão simplesinha, eu não sou uma pessoa importante, eu não canto num altar, eu não prego, eu fico aqui todo dia cortando cebola, alho, faço a comidinha, cuido dos meus filhos, eu vou trabalhar todo dia, pego o meu carrinho, estou fazendo a obra, eu sou um pedreiro, estou fazendo uma construção, eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu não sou um cara assim que falo bonito. Gente, você sabe que no reino de Deus, Jesus olhou para uma mulher que deu uma moedinha e disse assim, essa aí deu tudo quanto tinha. Muitos outros se achavam, chegavam diante do gasofilácio, diziam, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou aquilo. Como se quisessem reivindicar na alma deles e dizer, Deus está nos prosperando porque a gente dá muito. Conversa mole. Jesus olhou e disse assim, no meu reino não é assim. No meu reino, aqueles que confiam são cuidados pela minha graça. E a minha graça, a pessoa só precisa receber. Ela só precisa receber, porque já está consumado. Está dando para entender a simplicidade do Evangelho? Que o Espírito de Deus te confronte, que você não ande apreensivo, mas que você se submeta ao cuidado de Jesus e permita que Ele e o reino dele governe sobre você. Pai, nos abençoa, nós nos abrimos à Tua palavra e pedimos que ela mesmo trate e trabalhe conosco.
Eu entrego os meus ouvintes nas tuas mãos e peço que o Senhor nos abençoe e nos ensine o caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém.